Então, gente, queria primeiro boa tarde a todos. Obrigada pela presença, mesmo que virtual, é uma presença muito importante. Meu nome é Fabíola, eu estou como chefe do Serviço de Produção Cultural e Educativo do Centro Cultural do Ministério da Saúde, que é uma unidade ligada à CGDI, que é ligada à SAA, que é ligada à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Atualmente, nós estamos com esse projeto, que é um projeto que se chama Vitrines, onde são duas vitrines com 4 espaços expositivos, que eles ficam situados no hall do térreo do prédio que fica localizado na Rua México, do Ministério da Saúde, onde fica a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde. E essa conversa vai ser para a gente brindar o início da exposição que se chama Vitrines Mais SUS. Em parceria com o PAS e principalmente em nome da Raquel Costa, a gente contactou o professor Luiz Carlos Fadel, que vai falar um pouquinho aqui da história do SUS para a gente. Abro o microfone para a Raquel, se a Raquel quiser introduzir alguma fala, se não, passo a palavra para o professor. Boa tarde, aproveitem a tarde. Não, quero agradecer, né, ao professor Fadel, porque o professor Fadel ele tem me ensinado muito. Eu tenho participado de um grupo de pesquisa com o professor Fadel, estou fazendo uma especialização em saúde do trabalhador lá na Fiocruz. Eu acho que esse grupo de estudo ele tem muito a acrescentar. Então, nessa ocasião, eu senti a liberdade de convidar o professor Fadel. Então, nesse momento, agradecer por ele ter aceito e estar aqui para brilhar um pouquinho com a gente. Obrigada, professor Fadel. De nada, eu é que agradeço o convite, né? Quero cumprimentar também a todos vocês, né, e todas, a Raquel, especialmente, porque cometeu esse desatino, né, de me convidar aqui para conversar com vocês. Fabíola, Bianca e os demais que estão aqui, né? Tiago, Márcio, Mariana, Paula, enfim. Eu não conheço ainda, mas muito prazer. Minha chefe que está me ouvindo, Wanda. Tá bom? Sim, Wanda. Tudo bem, Wanda. Ela Então, está eu não trabalhando. sei, eu não tenho assim um script, não sei como é que a gente vai conversar, talvez seja melhor conversar mesmo, né, bater um papo, enfim. Mas eu queria começar dizendo que eu estou muito à vontade aqui entre Boa Saúde, né? Embora eu esteja, né, cedido à Fundação Oswaldo Cruz há muitos anos, né, acho que uns 15 anos, mais ou menos, eu continuo sendo, eu não fiz a migração, muitos colegas na época fizeram, eu preferi ficar no Ministério da Saúde, em minha casa, desde sempre, né? Aliás, eu antes de vir para o Ministério da Saúde, eu era do INAMPS. Quando o SUS, e aí o SUS tem muito a ver com a minha vida também por conta, né, da transição que a gente teve no sistema de saúde brasileiro. Eu sou médico do INAMPS desde 1977, tenho 40 e nem lembro, nós estamos em 2020, né? Formei em 73, 47 anos de formado, chegando já nos cinquentenários de médico, né? Fui médico, entrei para o INAMPS como médico pediatra. Tenho 2 matrículas, trabalhei muitos anos na pediatria, tenho muito carinho ainda pela pediatria, mas depois eu acabei saindo da pediatria. Quando o INAMPS, no governo Collor, ele começa a fazer uma migração para o SUS, a gente passa a ser estatutário pelo Ministério da Saúde.
Então, desde 1990, eu sou estatutário do Ministério da Saúde e fui cedido para a Fundação Oswaldo Cruz já nos anos 2004, 2005, por aí. Lá na Fundação Oswaldo Cruz, eu trabalho na Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Aroca. É sempre bom lembrar o nome do Sérgio Aroca, porque quando a gente conversa sobre SUS, a gente tem que falar do Sérgio Aroca, e ele hoje dá nome à nossa Escola Nacional de Saúde Pública. Eu até vou falar dele um pouquinho também. A gente, dentro da escola, está localizado no Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural. É um departamento pequeno, somos poucos lá. Quem quiser migrar para lá será bem-vindo, né? A gente tem uma equipe muito pequena, perto de outros departamentos, mas a gente faz um barulho danado lá. Nós temos 5 cursos de especialização, para vocês terem ideia, conhecerem, quem sabe se interessarem também, para se aproximar. A gente tem um curso de especialização chamado Direito de Saúde, tem um curso, todos eles estão funcionando mesmo na pandemia, tá? A gente está funcionando em situação virtual, né, claro, mas todos estão ativados já. A gente tem um curso, então, de especialização em Direito de Saúde, tem um curso de especialização em Racismo e Saúde, um curso de especialização em Gênero, Sexualidade e Saúde, Direitos Humanos, né? Todos com nome, Saúde, Direitos Humanos e Racismo, Saúde, Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade. A gente tem um curso também de especialização em Inclusão e Acessibilidade de Pessoas com Deficiência, também Direitos Humanos, Saúde, e um curso de Cuidados Paliativos. Então, são 5 cursos com temas que todos eles estão muito ligados à questão dos direitos humanos, né? A própria relação do direito com a saúde, o racismo, a questão do gênero, a questão da pessoa com deficiência e a questão dos cuidados paliativos. Então, estão todos convidados para conhecerem, quem sabe, né, se aproximarem da gente. Além disso, a gente participa de ter um mestrado profissional para juízes e tem cursos que agora na pandemia eles estão parados, são cursos de atualização dos mais diversos temas relacionados aos direitos humanos. Então esse hoje é o meu lugar, né, de fala, e enfim, eu estou aqui um pouco para conversar com vocês sobre o SUS, né? Bom, eu não sei quanto tempo a gente teria para bater papo, 1h30 talvez, 1 hora, 1h30, para a gente Professora, eu poder tinha pensado conversar. em algo em torno de 1 hora. Como é para o Tô de senhor? mal. Não, mas eu não vou ficar falando, viu, Fabiola, direto, porque eu acho que isso não é muito produtivo, Não, não é contraproducente. Eu acho que seria melhor a gente dialogar, né? perfeito. Eu, É dos eu meus. costumo, pois é. Eu tenho esse curso de SUS que eu venho ministrando, inclusive, né, nesses cursos de especialização, eu coloco sempre uma questão inicial, que é a seguinte: para a gente entender o SUS, conhecer bem, mais ou menos bem, né, o SUS, e, e tomar gosto, né, se apaixonar como eu sou apaixonado, acho que a Raquel deve ter visto isso também. Tomara que ela também tenha se apaixonado pelo SUS, se já não era antes. A gente costuma tomar assim, o SUS como uma coisa
nossa apropriada, entendendo bem o que era antes do SUS e o que é o SUS hoje. Então, essa é uma premissa básica. Tudo aquilo que a saúde era antes foi transformado em princípio, em doutrina. E aí eu gosto sempre de colocar 3 grandes pilares para a gente discutir o SUS. Primeiro, a doutrina do SUS. Depois, a organização do SUS. E em terceiro lugar, a base legal do SUS. Né? Porque para a gente poder ter uma doutrina do sistema, a gente tem que ter uma forma de organizar o sistema e tem que ter uma sustentação legal para que o sistema possa funcionar. Então, a gente divide sempre nossa conversa em 3 grandes eixos, né? Doutrina, organização, base legal. Vou tentar falar um pouquinho rápido sobre isso para a gente poder trocar ideia. Né? Quando a gente olha para a doutrina, a gente vai encontrar 3 grandes princípios da doutrina. A gente chama de princípios doutrinários do SUS. São eles a universalidade, a integralidade e a igualdade e equidade. Quando foi criado o SUS, e na Constituição Federal não fala em equidade, mas fala em acesso igualitário. Quando a Constituição fala em acesso igualitário, ela está falando implicitamente em equidade, que significa tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais. Desigual a favor dos desiguais. Se uma pessoa não tem acesso igual aos outros, seja por que razão for, por deficiência física, por incapacidade de chegar, por razões econômicas ou de distância, ou de condição de vida, condição habitacional, seja lá o que for, essa pessoa, então, ela deve ter um tratamento diferenciado para que ela tenha acesso igual, ou acesso igualitário. Isso é o que a gente chama de equidade. Então a doutrina, ela é baseada nesses 3 princípios, ou 4, poderíamos dizer, né? Universalidade, integralidade, igualdade e equidade. Olhar antes do SUS, a gente vai ver que não existia nada disso. A saúde no Brasil não tinha universalidade. Ela era fragmentada e era voltada para determinados grupos específicos. Não havia o princípio da universalidade, que significa que todos têm direito ao sistema de saúde. Todos têm acesso, todos que eu digo, todos os seres humanos, todas as pessoas. Não são só os brasileiros. A nossa Constituição, ela começa no artigo principal, né, o artigo 9.6, que é o artigo da doutrina, dizendo que saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, para entender esse artigo, é preciso ler o artigo com um olhar do que ele nos diz. Então, se ele quisesse dizer que só os brasileiros têm direito, ele teria dito: saúde é direito de todos os brasileiros. Não é isso que o artigo da Constituição diz. Ela diz que saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso justifica porque, por exemplo, qualquer pessoa de outro país, estrangeiro, a trabalho ou a passeio no Brasil, se sofrer algum problema de saúde, ele será atendido pelo SUS como qualquer outro.
não vai ser cobrado nada, diferentemente de outros países. Não tem seguro para cobrir, né? E ele vai ter acesso, principalmente em questões de emergência, né? Claro, uma pessoa que vem aqui, um turista de qualquer país do mundo, que é atropelado, sofre um acidente, ele vai ser atendido na emergência do Sistema Único de Saúde. Isso é o princípio da universalidade. É um princípio generoso. Muita gente critica, eu acho que quem pensa que a humanidade devia ter laços mais solidários, e de respeito aos direitos humanos, né, acha esse artigo muito bonito, muito legal, porque a gente abre os braços para a humanidade. E tanto é assim que existe um programa no Ministério da Saúde que se chama o SUS na fronteira, Saúde nas Fronteiras. Porque os 9 países da América Latina, da América do Sul, que têm fronteira com o Brasil, eles utilizam o SUS, principalmente na área de materno-infantil, saúde da mulher, saúde da criança. Então é muito comum você ver as cidades que fazem fronteira com o Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, no Peru, esses países todos eles atravessam a fronteira e vêm para o Brasil para serem atendidos. As mulheres, né, para fazer pré-natal, até para fazer parto, e as crianças. Então a gente tem os braços abertos para os nossos irmãos latinos. Né? Existe um recurso financeiro para esse programa, Saúde nas Fronteiras. Então, para vocês verem o que é o princípio da universalidade. Antes do SUS, nada disso existia. Não tem não tem nada similar ao que a gente tem hoje em termos de universalidade. O outro princípio doutrinário, que é a integralidade, significa dizer que a saúde deve ser vista de forma integralizada, integralmente, né? A gente pode dizer assim, mas a palavra melhor talvez seja integralizada, com integralidade. O que significa essa integralidade? Ela tem vários significados, mas os dois principais são: a saúde ela deve atender ao indivíduo enquanto pessoa singular, única, uma pessoa com CPF, né? E ela deve atender também à coletividade. Então, a ideia de integralidade é atender, propiciar atenção à saúde, tanto individual quanto coletiva. Isso é o princípio da integralidade. O indivíduo sempre visto como um coletivo. Por exemplo, quando a gente trabalha com saúde do trabalhador, que é um pouco a área que eu me dedico hoje mais. Se eu tenho, num determinado estabelecimento de trabalho, um indivíduo que tem uma doença qualquer, ou um acidente de trabalho, eu vou olhar para esse indivíduo de forma individual, vou atendê-lo individualmente, mas vou olhar também para o coletivo de trabalhadores. Porque se eu tenho um, por exemplo, que está com sofrimento mental naquele local, provavelmente eu terei outros que estarão com o mesmo problema de saúde mental naquele local. Porque as condições de trabalho, processo de trabalho, o ambiente de trabalho, ele é idêntico para todos. Então, olhar o coletivo significa isso. Assim como olhar uma pessoa na comunidade, você olha para o seu adoecimento e olha também para a comunidade.
esse é o princípio doutrinário da integralidade. Tá claro até aqui essa discussão? Sim. Sim, sim. Tá? Perfeito. Tá. Eu sei que muita coisa aqui vocês já conhecem, já leram e já, né? Mas eu acho que é bom para a gente sistematizar um pouco na nossa ideia essa coisa da doutrina. Tá perfeito. E a Está dialogando com a exposição, exatamente o senhor está entrando exatamente no cerne da exposição. Isso. O outro significado de integralidade é que tanto o individual, a pessoa individualmente, quanto a pessoa como parte de um coletivo, ela tem questões que vão ser atendidas do ponto de vista da prevenção dos danos à saúde e, e do atendimento aos danos à saúde. Então, essa junção entre preventivo e curativo também faz parte da ideia de integralidade. Isso também está dito na Constituição. O artigo 198 da Constituição Federal fala exatamente isso. O sistema de saúde ele é essencialmente preventivista, mas ele também não deixa de atender às questões curativas, assistenciais curativas. Então, a integralidade tem esses dois grandes eixos, né? O individual e o coletivo, e a prevenção e a cura. Olhar para as pessoas e para o coletivo das pessoas, tanto na perspectiva da prevenção quanto da cura, é um princípio doutrinário da integralidade. O terceiro princípio doutrinário, e aí é a mesma coisa olhar para trás. Se a gente for olhar para antes, não existia nada disso. Para vocês terem ideia, como é que era organizado o sistema de saúde antes, né? A gente tinha o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde, as secretarias municipais de saúde, o INAMPS, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica, olha o nome, Assistência Médica da Previdência Social, por onde eu entrei, né? Eu era médico do INAMPS, e tinha a filantropia, as Santas Casas e outras entidades filantrópicas, que era usada principalmente para as pessoas sem recurso financeiro nenhum, indigentes, né? As Santas Casas atendiam essas pessoas que não existia SUS na época. As secretarias estaduais e municipais, elas praticamente só faziam atendimento de urgência. Alguns estados e municípios tinham ambulatórios para tratamento e acompanhamento, e postos de saúde também, mas a maior parte dos estabelecimentos de saúde, estados e municípios, era urgência. E o Ministério da Saúde tinha um monte de programa dentro dele, que também não falava entre si. Então, veja, dentro do Ministério, vários programas, Secretaria Estadual também vários programas, né, principalmente urgência e alguns ambulatórios, municipal também, o INAMPS, a filantropia. Nenhuma dessas instituições conversava entre si. E todas elas usavam recurso público, recurso dos orçamentos públicos, né? Então, olhar para antes significa dizer o seguinte: era tudo um amontoado de instituições que não conversavam entre si. Daí o nome, Sistema Único. O que o Sistema Único de Saúde faz? Ele unifica essas instituições de saúde e coloca todas elas para conversarem entre si. Quando eu digo conversar, é que hoje elas têm que pactuar as ações.
o Sistema Único de Saúde é um grande pacto federativo. Então, todas as ações do SUS, elas têm que ser pactuadas. Elas têm que ser negociadas, no bom sentido, né? Entre esses entes federativos, o Ministério da Saúde, o Estado, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, elas têm que conversar. Para isso existem comissões de conversa. Já vou me adiantar um pouquinho aqui, que são as comissões intergestoras. Comissões intergestores. Os gestores do SUS, eles precisam conversar entre eles precisam combinar. Nada se faz sem combinação, sem pactuação. Antes não tinha nada disso, antes cada um fazia do seu jeito. Se o município quisesse, por exemplo, construir um hospital, como aliás acontecia muito isso, aqui no Rio de Janeiro, então, era muito comum. O prefeito, que é de um partido político, resolve construir um hospital, geralmente próximo das eleições. O governador, que é de outro partido político, também próximo das eleições, resolve fazer um hospital do lado. E o Ministério da Saúde, que o presidente da República é de outro partido político, por exemplo, resolve fazer um hospital também ali pertinho para fazer campanha eleitoral. Isso era muito comum. Se vocês olharem ali pertinho da Rua México, ali na Praça da Cruz Vermelha, naquele entorno ali, a gente tinha, antes do SUS, nós tínhamos a seguinte situação. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, que era do Ministério da Saúde, o Hospital Estadual Souza Aguiar, que era do Estado, era Estado naquela época, o Hospital da Cruz Vermelha, que era filantropia, o Hospital de Trauma, tudo ali naquele quadrado. O Hospital de Traumatortopedia, que hoje virou o INTO, não é? O Instituto Nacional de Traumatortopedia, que era do INAMPS. Tinha um posto de assistência médica que era do INAMPS também. Tinha um posto de saúde na Rua do Resende, que era do município. Então, aquilo ali mostrava bem o que era a saúde antes. Todas essas instituições, cada uma vinculada ao Ministério da Saúde, outra ao INAMPS, outra ao Estado, outra ao município, outra à filantropia, todas elas recebiam dinheiro público, fosse do município, fosse do Estado, fosse da União, todas recebiam dinheiro público. E esse dinheiro ele era aplicado sem qualquer tipo de planejamento. Então, quando eu digo que hoje o SUS obriga os gestores a conversar, é que eles são obrigados a fazer um planejamento conjunto. Para isso existem as comissões intergestores, ou seja, entre os gestores. Então, você tem o gestor municipal, o gestor estadual, o gestor federal, eles têm que pactuar os planejamentos de ações e serviços de saúde. É obrigado a fazer isso, porque se não fizer, o dinheiro não vem. Isso está na lei. A lei que rege essa pactuação é a Lei 8.142, de 1990. É o que a gente chama de segunda lei orgânica. Pessoal, se vocês quiserem deixar as suas carinhas aqui, eu até prefiro, porque eu estou vendo aqui uma tela só preta na minha frente e estou olhando só para mim. Se quiserem abrir as câmeras, não tem problema não, é só manter o microfone fechado, tá? Não querem abrir as câmeras para a gente poder
compartilhar? Eu abri a minha, também acho melhor quando ficar aberto. Aí a gente pode ver. Só que eu não sei mexer direito aqui, eu vou ver o que eu faço aqui para distribuir. Então, Tiago, tudo bem, Tiago? Bom dia, boa tarde. Boa tarde, professor. O pessoal pode abrir também, a Raquel, a Fabiola, só para a gente ficar se vendo aqui, né? Eu acho que a minha tá aberta o tempo inteiro, professor. Só que quando eu não falo, não aparece para o senhor. Eu não sei como é que funciona essa A minha também está aberta. Eu sei que o senhor gosta. Eu não sei se tá tem um jeito do senhor colocar como visão da galeria. Não achei isso aqui. Tô Daí o procurando, senhor não tô achando. consegue ver todo mundo. A minha tá aberta assim o tempo inteiro, professor. Porque para mim não está aparecendo essa visão da galeria, não está aparecendo para mim. Bem em cima, assim, na janela? Já cliquei ali, mas não sei. Não. Eu já cliquei nas 3 partes aqui, mas tudo bem, a gente vai. Então, essas pactuações, elas são obrigatórias, porque senão o recurso não vem. O sistema, como ele é único, o recurso principal para todo o sistema, no Brasil todo, tanto na União, quanto no Estado, quanto no município, ele é um orçamento, ele é compartilhado, tem um pedaço do município. O município tem que gastar 15% do seu orçamento municipal, no mínimo. O Estado tem que gastar 12% do seu orçamento estadual. E a União, ela praticamente financia grande parte dos serviços, ações de serviço de saúde, porque ela gasta, do orçamento da União, o orçamento federal, ela gasta pelo menos 80% com estados e municípios. É o repasse das ações. Por exemplo, a atenção básica, a saúde da família, ela é toda financiada. Claro que o município também gasta um pouco, o estado também um pouquinho, mas a maior parte do financiamento da saúde da família vem da União. Então, o orçamento é o orçamento da saúde que vai lá para o município, né? Para garantir, até porque tem municípios que não tem nem dinheiro, né, para bancar a saúde da família. De modo que isso é importante para lembrar que para fazer essa pactuação, para que o sistema seja único, a gente tem vários conselhos e comissões. Os secretários municipais de saúde têm dois conselhos. O conselho em cada estado, conselho de secretários municipais de saúde, cada estado do Brasil tem o seu conselho, e tem um Conselho Nacional de Secretários Municipais, então, COSEMES e CONASEMES. São siglas que vocês conhecem, já devem conhecer isso, né? Conhecem o significado. Aliás, eu cometi um ato falho aqui, porque eu comecei a falar sem conhecer vocês, né? Eu não sei, de repente eu tô falando de SUS de alguém que já tem pós-doutorado de SUS em Harvard. Então, mas depois a gente vai abrir a conversa e aí vocês aproveitam e se apresentam para a gente se conhecer melhor, né? Então, a gente tem comissões e conselhos. Os secretários estaduais têm um conselho também, nacional, que é o CONAS, e as comissões, elas são de 3 tipos. As comissões intergestores, né, dos gestores na região de cada estado. Hein? Então, tem a comissão intergestores regional, você tem uma comissão intergestores bipartite, chamada CIB, né? Comissão Intergestores Bipartite, e tem uma comissão intergestores tripartite.
a bipartite é Estado e municípios, e a tripartite é os estados todos do Brasil, os municípios todos do Brasil, com o Ministério da Saúde, a União. Então, a gente tem 3 tipos de comissões intergestores, que são essas 3 aí: regional, bipartite e tripartite. Nessas comissões, os gestores planejam juntos, discutem prioridades. Isso é obrigatório. Pode não ser perfeito, mas é muito mais, né, próximo da perfeição do que era antes, até porque antes não tinha nada disso. Isso não existia. Então, para chamar a atenção de que como é que o SUS ele evolui de uma coisa que era antes e uma coisa que hoje ele tem uma dinâmica, uma arquitetura bem sofisticada, né? Bom, então essa é a doutrina. A organização do SUS, ela está no artigo 198 da Constituição e foi regulamentada no artigo 7º. Eu acho que se vocês quiserem depois olhar, ou se quem estiver aí próximo do computador também pode olhar o artigo 7º da Lei 8080. A Lei 8080 é a primeira lei orgânica do SUS. Ela é do dia 19 de setembro de 90. E a Lei 8.142 é a segunda lei orgânica do SUS. Ela é do dia 28 de dezembro de 1990. A existência dessas 2 leis é porque a primeira lei sofreu um monte de vetos do presidente Collor. Ele vetou um monte de coisa e aí o Congresso Nacional resolveu fazer outra lei, que é a 8.142. Por isso nós temos 2 leis orgânicas da saúde. Então, no artigo 7º, que é o artigo da Lei 8080, da primeira lei orgânica, a gente encontra a organização do sistema. Então, a gente vai ter lá o quê? Por exemplo, a descentralização, o sistema é descentralizado. Descentralizado significa que quem vai desenvolver ações e serviços, na grande maioria delas, são os municípios, fora do centro da União, né, e próximo da população, os municípios. E dentro dos municípios também descentralizado, dentro dos distritos ou áreas programáticas, cada estado tem um nome diferente. Aqui no Rio chama-se área programática, né? AP1, AP2, AP21, AP2. Então, as várias áreas programáticas. Tem outros estados que chamam isso de regiões de saúde, outros chamam de distritos sanitários. Isso aí não importa muito. Então, a gente tem a descentralização, a gente tem a hierarquização das ações e serviços. Isso tudo está no artigo 7º, tá? A hierarquização significa que uma ação de saúde e um serviço de saúde, ele tem uma hierarquia da capacidade de fazer, da capacidade de resolver, que é outro princípio, ou diretriz, melhor dizendo, organizacional, que é a resolutividade. Cada serviço de saúde no Brasil tem uma capacidade de resolver, resolutividade. E essa resolutividade vai dizer qual é a hierarquia que ela vai obedecer. Por exemplo, a saúde da família, ela é de resolutividade primária. Primária não é depreciativo, não quer dizer que seja uma coisa ordinária, não é isso. Primária é porque é o primeiro nível de resolutividade. Ali a gente resolve
a hipertensão, o diabetes, o pré-natal, as vacinas, a puericultura, os pequenos procedimentos cirúrgicos, as pequenas emergências. Essa é a capacidade de resolver na atenção primária, na saúde da família. Pintou um problema lá que não tem a capacidade de resolver, ele vai buscar o grau hierárquico superior, que é os serviços de atenção secundária, até chegar nos serviços de atenção terciária, nível de complexidade terciária, por isso chama níveis de complexidade, primária, secundária, terciária, que vão estar nos hospitais, e principalmente nos hospitais que têm capacidade de resolver. Que tem a UTI, né? Que tenha centro cirúrgico, que tenha, às vezes, capacidade para transplante, por exemplo, e assim por diante. Então, essa ideia da hierarquização, níveis de complexidade, está clara para vocês, para quem não conhece bem, eu não sei se a falha de não saber com quem que a gente está conversando aqui. Eu acho que está Tudo ótimo, bem? professor. Está ótimo. Então, essa complexidade, essa hierarquização é nesse sentido. Não é hierarquia de comando, eu sempre chamo a atenção disso. Não é hierarquia de poder. O Estado não manda no município. Vocês viram isso na pandemia, agora a confusão que é. O Estado fala uma coisa, o município fala outra, a União fala outra. Enfim, essa confusão toda é porque cada ente federativo tem a sua autonomia. Isso está escrito no artigo 198 da Constituição. O sistema é único, mas cada ente tem sua autonomia, o município, o Estado, a União. Do Distrito Federal, que é outro ente federativo. De modo que a gente, então, como nós tivemos um começo errado da pandemia, né, que veio desde lá de cima até chegando aqui embaixo, a gente não teve um acordo, foi um erro estratégico fundamental que a gente teve em matéria de saúde, uma falha muito grande. Então, a gente não conseguiu fazer um pacto para a pandemia. Infelizmente, essa confusão que a gente vê, o município fala uma coisa, a União fala outra, o Estado fala outra, foi por força de não se ter desenvolvido a cultura que o SUS propõe. O Sistema Único de Saúde propõe exatamente a pactuação. Para isso existem as comissões. Quando iniciou a pandemia, a primeira coisa que tinha que ter sido feita era juntar a comissão intergestora tripartite, lá em Brasília, imediatamente, e essa comissão ela tinha que ter traçado as normas de atenção na pandemia. Isso não foi feito. E a gente, até hoje, está batendo cabeça aí. Mas, enfim, então, isso é um contrassenso com a ideia do Sistema Único de Saúde. Nós, se tivéssemos seguido à risca o que o SUS propõe, isso não teria acontecido. Bom, então a gente tem, além dessas questões que a gente chama de diretrizes organizacionais no artigo 7º da Lei 8080, nós temos outros. Por exemplo, critério epidemiológico. Para planejar, para pactuar, a gente tem que ter um levantamento epidemiológico permanente. É preciso saber que as pessoas no Rio Grande do Sul, elas têm um tipo de perfil epidemiológico diferente do pessoal lá do Amazonas. Esse perfil epidemiológico, ele vai dizer de que maneira que as pessoas adoecem e morrem. E o planejamento em saúde é feito em cima desse perfil epidemiológico. O tipo de... Por exemplo, a gente no Rio Grande do Sul não tem malária. No Amazonas tem. Então, como é que eu vou fazer um planejamento para a malária no Rio Grande do Sul? Não tem sentido. Mas no Amazonas tem. Então, essa ideia, eu dei um exemplo bem assim, diferente para a gente poder entender melhor. Essa é uma diretriz organizacional fundamental, perfil epidemiológico. Direito à informação
também está na organização, como diretriz organizacional. Direito à comunicação dos serviços. Eu já falei da hierarquização, descentralização, complexidade, nível de perfil epidemiológico, planejamento, não sei se eu estou esquecendo alguma, resolutividade, capacidade de resolver. Então, eu acho que a ideia básica é essa. E para a gente poder conversar um pouco, porque a gente já falei mais de meia hora, né? 40 minutos já. Vamos bater um papinho agora? Eu queria só dizer o seguinte: a base legal do SUS é a Constituição Federal, do artigo 96 ao artigo 200. A essas duas leis que eu citei, a Lei 8080 e a Lei 8.142. As normas operacionais que foram feitas desde que o SUS existe, né? As NOBs, 91, 93, 96, NOAS, Norma Operacional da Atenção à Saúde, os pactos pela saúde, e inúmeras portarias que o SUS tem que... Porque são muitos programas de saúde que a gente tem no Ministério, de modo que está sempre saindo portaria sobre, né, um monte de coisa que a gente para dar conta das necessidades da população. Fabiola, vou dar uma paradinha para a gente conversar um pouco. Eu, inclusive, queria me desculpar, porque eu queria conhecer vocês, saber quem é que está aqui, né? Eu ia Pode sugerir ser? isso agora, da gente fazer uma roda de apresentação. O Tá. que vocês acham? Bom, então vou começar. Eu sou a Fabiola, trabalho no Centro Cultural do Ministério da Saúde, sou técnica em assuntos educacionais e estou chefe do Serviço de Produção Cultural e Educativo. Posso falar, então? Tiago. Eu sou, eu sou Tiago Grisolia, eu sou produtor cultural por formação, né? Estudo artes e trabalho no Centro Cultural do Ministério da Saúde, no setor de produção cultural, e junto com a Fabiola e aí com o pessoal do PAS, a gente produziu essa exposição agora sobre o SUS. Legal. Você já conhecia essa historinha assim do SUS? Já, né? Já leu, né? Eu pesquisei para a elaboração da exposição, mas é sempre bom, assim, foi muito bom ouvir esse panorama. Beleza. Valeu, Tiago. Obrigado. Valeu. Eu vou me apresentar de novo, hein? Eu sou a Raquel, enfermeira, também sou da equipe do PAS, e eu já ouvi o professor falando várias vezes sobre o SUS, mas cada vez que ele fala de uma forma diferente, ele tem uma emoção, né, para falar do SUS, e isso, assim, eu que sou apaixonada pelo SUS, né, ele me perguntou, eu não respondi no início, ele tem uma estratégia especial, ele cativa a gente a resgatar, né, toda essa logística, né, do SUS, a doutrina, a organização, a lei, para a gente, né, conseguir entender um pouquinho da universalidade, da igualdade. Então, ele traz essa essência que o SUS ele se propõe e que a gente não quer deixar morrer, a gente quer trazer sempre a existência, esse SUS que é fantástico, né? Eu sou encantada pelo SUS, então sou suspeita de falar. Obrigado, Raquel. Valeu. Obrigado. Quem mais? Oi, dá para me ouvir? Está me ouvindo bem? Sim. Tá, então, professor, eu me chamo Lara Braga, eu faço parte da equipe do CCMS no Serviço de Produção Cultural e Educativo, e eu estou muito feliz com o senhor estar expondo. Qual é a sua formação, Lara? Oi? Então, era isso que eu ia falar agora. Eu fui, né, advogada e professora de direito. E o senhor está falando, eu estou me lembrando das minhas aulas, quando eu falava para os meus alunos sempre dos princípios, sabe, que fundamentam
o SUS, né, dentro do direito administrativo, eu lecionava muito sobre isso. Então, o senhor estava me fazendo aqui recobrar a memória e como isso era importante. Eu falava, eu lecionava para alunos que estavam concorrendo ao serviço público, né, os concurseiros. E eu lembro que eu dizia muito isso para eles, sabe? Gente, e quando a gente estudava a lei de SUS, eu sempre era muito focada na coisa dos princípios. E como eu sempre fui apaixonada, a minha especialização dentro do direito é em direito constitucional. Então, legal. então eu sou fã mesmo dos princípios da Constituição, né, que norteiam, né, o nosso Estado, e que é tão banalizado e não é conhecido pelo povo. Eu acho que isso devia ser matéria de criança no colégio, sabe? Desde pequenininho. Agora você vê o perigo que eu corri aqui sem conhecer vocês. Imagina se eu falei alguma besteira aí da Constituição. Não, mas eu estou afastada. Imagina, professor, o senhor foi perfeito. E eu estou afastada disso. Hoje eu sou servidora, né, do Centro Cultural, mas eu também passeio pela arte, eu sou escritora, atriz, enfim. E aí eu fui para outros caminhos. Legal. Então, tá, mas aproxime-se lá, a gente lá no nosso departamento de Direitos Humanos, que tem uma relação muito grande com a área do direito. A gente tem curso de mestrado para juízes, advogados, é bem legal. Sim. Então, tá, obrigado. Obrigada, foi um prazer, viu? Igualmente. Quem mais? Boa tarde, pessoal. Sou Raquel Fernandes, trabalho lá no PAS, com a equipe do PAS. Tudo bem, boa tarde, professor Fadel. Boa tarde, tudo bom? Tudo. Eu sou assistente social, né? E estou ouvindo a sua exposição aí aqui, fico muito feliz. A gente que trabalha nessa área sempre envolvido com o SUS, né? E eu me formei em 91, no auge do lançamento do SUS. Eu me lembro que eu fiz um concurso para estagiária no Hospital de Bom Sucesso, onde a prova foi sobre o SUS. E a gente vem aí com o SUS nessa temporada toda. Eu depois fiz concurso para o Ministério, né? Entrei na FUNAV, depois vim redistribuída para o Ministério da Saúde, em função do SUS, da municipalização, né? Dos agentes de endemias, todo esse trabalho que a gente está falando sobre município, estado, a gente vem aí nessa proposta linda, né, maravilhosa, que é o SUS. E interessante que eu não sabia que a Lei 8.080 ela tinha sido a primeira lei do SUS, foi criada outra em função dos vetos do Collor. Eu sempre ficava em dúvida porque surgiu a 80-80, depois veio outra e eu não sabia qual seria então o motivo, né? A matriz aí, o que aconteceu. Mas, assim, fico feliz aí estar participando da exposição hoje, participando no CCMS, com a equipe do PAS também, e legal. Parabenizo aí a sua apresentação. Obrigado, tá bom, prazer, valeu. Prazer. Quem mais? Tem algumas pessoas que estão com dificuldade de acesso ao microfone, então eu vou ler aqui o recado que eles deixaram aqui no chat, pode ser? Tá, pode. Claro. Oi, gente, sou o Edno, trabalho no CCMS com a Fabíola, o Thiago e a Bianca. Eu peço desculpas, eu estou num computador sem câmera e microfone. Por aqui estamos, Mariana e... O Edno, qual a formação dele? O Edno... Eu não sei exatamente a formação dele. Gestão pública. Pronto. Tá bom. Ele é companheiro de trabalho essencial para a existência dessa exposição. E, enfim, companheirão de trabalho também. Aí aqui o próximo. Por aqui estamos a Wanda Targino, coordenadora e enfermeira do trabalho do PAS, que é o setor de promoção e atenção à saúde do servidor.
e da Superintendência, e a Mariana Dias, que é assistente administrativa do PAS, e está sendo muito proveitoso e enriquecedor. E também temos a Marcela Leal, que está com a Maitê, linda, que deu uma palhinha aqui na câmera para gente. Então, ela está com a bebê dela, que é a Maitê, e está com certa dificuldade de se apresentar agora. E o pessoal da Mariana e da Wanda estão lá no SENS, por isso que está difícil eles se mostrarem, porque o computador não tem nem microfone nem câmera. Ok. E também... Boa tarde. Pode falar, Bianca. Oi, só para completar aí, que eu acho que eu ainda não me apresentei. Desculpa, boa tarde a todos, mas desculpa, eu também estou sem câmera aqui no computador, mas estou aqui ouvindo e encantada. Eu faço parte da equipe do Centro Cultural, do Ministério da Saúde. Minha formação na graduação é economia, mas como eu sou servidora do Ministério da Saúde e acabei me envolvendo mais, ano passado mesmo, eu finalizei minha especialização em gestão pública. Então, a gente teve, né, diversas matérias de diretrizes do SUS, sobre o SUS, e acho que, se não me engano, foi a Raquel que comentou logo no início que o senhor tem uma fala, né, cada vez assim, mais envolvente. Então, agradeço, está sendo muito proveitoso. Obrigado, Bianca. Valeu, obrigado. E por último também temos o Márcio, que é a pessoa que está escrevendo a matéria para o site do CCMS, e ele está gostando muito também. Legal, Márcio. Márcio é jornalista? Não. Oi? O Márcio, qual é a formação? O Márcio ele é comunicação, Márcio? Comunicação. Comunicação. Jornalista. Pronto. Adivinhei, viu? Adivinhei. Então, Fabiola, eu podia encerrar, porque a gente está chegando já a 1 hora, né? Não sei se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. E só queria dizer assim, 2 coisinhas que eu esqueci. Primeiro que eu trabalhei no prédio da Rua México muitos anos, né? Eu, antes de ir para a Fiocruz, eu fui cedido à secretaria. Na verdade, não era cedido, eu fiquei lotado na Secretaria Estadual de Saúde, aí no prédio, durante alguns anos. Depois eu voltei para o Ministério e trabalhei na perícia médica lá com Elton, Gevô, com Pedro. Talvez a Wanda conheça, não sei. A Wanda que trabalha no programa de atenção ao servidor, né? Eu trabalhei, não sei se hoje é o mesmo departamento, mas eu trabalhei lá. Então foi uma experiência muito boa. De lá eu fui para Brasília, passei 3 anos em Brasília, um pouco na ponte aérea, né? Aquela coisa indo e vindo. Fiquei lá na Coordenação Nacional de Saúde do Trabalhador. E aí eu não sei se, para encerrar minha fala, eu queria dizer 2 coisas. Falei que ia falar do Arouca, né? O Arouca, Sérgio Arouca, que foi um dos grandes formuladores do Sistema Único de Saúde, né? Foi um pensador e um político também, ajudou na construção do SUS. Ele dizia que o SUS ele era, mais do que um sistema de saúde, ele era um processo civilizatório. E essa ideia de processo civilizatório tem a ver exatamente com a questão que eu falei, a generosidade que o SUS traz do ponto de vista da sua universalidade, né? E o acolhimento que faz aos demais povos, a forma como ele é inclusivo, a forma como o SUS tem como princípio doutrinário a questão da equidade, né? E embora, claro, a gente saiba que tem muitos problemas, a gente sabe disso, né? A questão do financiamento, né? A questão da organização, a gente sempre diz que o SUS ele é um processo em construção permanente, né? Com algumas interrupções, né? Mas a gente acredita muito que realmente não existe hoje no mundo, talvez, um sistema tão
bem organizado do ponto de vista da sua arquitetura, que não funciona tão bem como poderia, mas que tem uma arquitetura e uma forma de organização espetacular, que serve como parâmetro para o mundo todo. Inclusive os países mais avançados, eles têm olhado muito para o SUS, principalmente há uns anos atrás, para ver como é que funciona essas pactuações, de maneira que isso é o planejamento, enfim. Então, isso é uma coisa importante. E também lembrando o Aroca, que na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, quando que dá o pontapé para a criação do SUS, logo depois, na Constituição, né? Processo constituinte, depois na Constituição, o Aroca cita um professor lá da ENSP, o professor Sinamon, e ele diz que ele cita o Sinamon e diz assim, conforme diz o professor Sinamon, saúde, além de ser habitação, transporte, emprego, renda, lazer, assistência médica, educação, etc., saúde é também a ausência do medo. Então, a ideia da gente defender o SUS, enfrentar aqueles que não consideram o SUS, que não gostam do SUS, né? Para fazer isso, a gente tem que ter a ausência do medo, ou seja, não pode ter medo. A gente tem que ter coragem para falar, para defender, e sabendo que realmente, fora do SUS, qualquer coisa que venha será caótico para a saúde, como era antes. A saúde antes era caótica. A mortalidade infantil, as doenças endêmicas. Se hoje não é nenhuma maravilha, mas antes era muito pior. Imagina que a gente triplicou a população, né, desde que o SUS foi criado. Mas triplicou não, mas mais do que dobrou a população, e hoje a gente teria um caos total sanitário no Brasil. Então é isso, eu fico à disposição para alguma questão, viu, Fabíola? Se você quiser provocar alguém para fazer alguma questão, é isso. Na verdade, eu queria complementar essa última fala do senhor, que é uma definição que a gente usa muito no CCMS, que é a definição da OMS, né? Que saúde é o completo bem-estar físico, social e mental, para a gente ter isso em mente. E também aí, se alguém quiser colocar mais alguma questão, seja pelo chat, seja pelo chat eu posso ser porta-voz, seja por aqui, fiquem à vontade. Se não, eu começo o processo de encerramento desse momento tão maravilhoso que foi. Queria agradecer primeiramente ao professor pela sua disponibilidade, gentileza, amabilidade, carisma e a fala que nos encantou tanto nessa tarde, tão necessária nesse momento que estamos vivendo, esse momento tão duro, né? Que faz a gente se sentir até mais aconchegado aqui no calor das nossas casas e com vontade de estar presencialmente junto. Mas eu acho que a gente sentiu mesmo a presença de cada um aqui. Queria agradecer muito, professor. Queria agradecer ao Tiago Petra, que é o meu chefe, que não pôde estar presente hoje porque teve que estar numa outra reunião. Só um minutinho. Queria agradecer minha filha pela paciência e por todo esse processo de trabalho home office que a gente está tendo aqui. Só um minutinho que a mamãe vai acabar de falar. Agradecer ao Paz, na figura da Wanda. E de nada, meu amor. Queria agradecer a todos os presentes e principalmente também a Raquel, que nos apresentou o senhor, e convidá-los a visitar o site do CCMS e quem for trabalhar presencialmente, se puder dar uma olhadinha na exposição das vitrines que a gente preparou com tanto carinho. Tá bom? Eu acho que é isso, pessoal. Alguém? Wanda, quer falar alguma coisa por aqui, pela voz da Mariana? Raquel?
mais uma vez agradecer ao professor Fadel, que ele consegue, né, trazer de uma forma tão compacta né, essa trajetória imensa que foi, né? Aí a gente acabou viajando um pouquinho, desde a Constituição de 88, depois a Lei 8.080, 8.142, falou sobre a norma. Então, assim, ele faz essa trajetória com tanta facilidade que a gente consegue acompanhar, né, o raciocínio dele e agradecer mais uma vez. Obrigada, professor. E obrigada a todos aí pela participação. Um beijão. Tá bom? Então tá, Raquel. Obrigado também pelo convite. Eu vou me despedir. Queria dizer que a gente tem a honra de ter participado de um livro que está lá no nosso blog. Depois, se você pudesse colocar aí no chat o blog, o endereço, né? Que é aquele, você lembra? www.multiplicadoresdivisate.com. Lá a gente tem vários textos, documentários. O pessoal da comunicação acho que vai gostar do blog, tá? E lá tem um livro chamado A Construção do SUS, Histórias da Reforma Sanitária e do Processo Participativo. Eu tive a honra de ser coautor desse livro. Ele é de 2006. E eu acho que vocês vão gostar de vê-lo, porque ele é um livro assim, bem simples. E aí, lembrando a sua xará, eu acho, né, a Raquel, que lá a gente fez um quadrinho com os vetos do Collor e o que foi recuperado na 8.142, na 8080, 8.140. Se ela for olhar o quadrinho, ela vai ficar encantada, porque você vai ver que muita coisa foi recuperada dos vetos, mas outras se perderam. Então, fico à disposição, de vocês. Quando acabar a pandemia, se quiserem fazer uma roda de conversa presencial, estou à disposição. Por enquanto, eu estou há 5 meses sem sair de casa. Estou confinado. Então tá, muito obrigado. Deixar um abraço para todo mundo aqui, tá? E até a próxima. Obrigada, professora. Até a próxima. Obrigado. Boa tarde. Espero vê-lo em breve. Tchau. Obrigado. Nem que seja por aqui. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau.